Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Que é de programação linear a partir do Simplex. Essa aula é referente ao curso, à disciplina denominada Métodos de Otimização do DMDC. Eu sou a professora Alija dos Santos Pereira. Meu material é encontrado nesse site. Eu sou professora do Instituto Federal e também da UNEB. Vamos lá, grupo? Oi para todos, vamos começar a nossa aula de hoje. O material para encontrar, sobre o assunto de Simplex de uma forma mais prática estão nesses dois livros organizados por mim. E eu peguei o exemplo desse livro referente ao capítulo 2 de como fazer o Simplex. Então lá está escrito detalhado o que eu estou mostrando nesse filme. Recapitulando um pouco as partes da programação linear para fazermos o Simplex, quero lembrá-los que tem três partes: a função objetiva, onde você identifica se é máximo ou mínimo, e ela está sempre relacionada com as variáveis de decisão, quando vocês lerem ou verem o estudo de caso ou mesmo elaborarem. As restrições técnicas é a segunda parte, são as limitações dos recursos que a empresa tem disponível, espaço, demanda, etc. e tal. E a restrição de não negatividades, que corresponde ao número de variáveis existentes na sua função objetiva. Então, se aqui tem duas variáveis, aqui vão ter duas restrições de não negatividade e assim sucessivamente. Após essa recapitulação, vamos para o nosso estudo de caso. Esse estudo de caso ele diz que uma concessionária ela vai trabalhar com dois tipos de veículos, novos e seminovos. O lucro na venda de carros seminovos é de 1.000 unidades e o lucro com os carros novos é de 1.800 unidades. Vejam que quando ele coloca aqui nessa parte de azul, ele já está dizendo quanto é que a empresa ganha em relação a cada carro vendido, tirando todas as despesas e todos os custos. A empresa tem áreas específicas e estratégias para armazenar e promover os veículos novos e seminovos. Nesses espaços, os clientes conseguem visualizar os veículos. Os carros seminovos, olha só, ocupam a área de 20 metros quadrados e os carros novos, espaço de 30 metros. Então, aqui a gente já tem o recurso que a empresa tem, que é de estocagem. É um dos primeiros recursos. A concessionária tem um espaço de máximo de 1.200 metros quadrados para armazenar tanto os carros novos como os carros seminovos no depósito. Então, ele continua aqui. Então, ele tem 20 metros para carros novos, 30 metros para carros seminovos. Não podendo ultrapassar, porque os recursos da empresa 1.200 metros quadrados. Então, vejam, toda vez que tiver restrição, vai ter um limite de recursos, que vai ser a variável independente sempre. 1.200 para armazenar tanto os carros novos como seminovos. A demanda esperada para os carros seminovos é de, no máximo, 400 unidades mês. Aqui também é outro recurso. Ele deixa uma limitação de recurso de 400 unidades mês, que é referente à demanda. E aqui é outra restrição. Então, nós teremos três. Para os carros novos, no máximo, de 30 unidades. Então, a gente tem a demanda para carros novos e a demanda para carros seminovos. Então, na realidade, teremos três restrições técnicas. Qual é o planejamento de venda da concessionária para poder realizarmos a programação linear de forma a maximizar seu lucro? Olha só! Maximizar lucro está relacionado com as palavras carros novos e seminovos. Então, a nossa questão e nossa função objetiva vai ser de maximização. E a palavra maximização vai ser de lucro relacionada ao lucro de carros novos e seminovos. Então, carro novo e seminovo serão nossas variáveis de decisão. Então, é esse link sim que vocês têm que fazer. Identificar quem são os recursos. Os recursos vão ter sempre sinal de menor igual, maior igual ou igual.
A função objetiva, na hora da modelagem, ela vai dizer se é máximo ou mínimo e vai estar relacionada às suas variáveis de decisão. A melhor forma de você visualizar isso é colocando isso em um quadro, a proporção que você for lendo. Então, nós lemos aqui, colocando no quadro, antes de colocar, ele diz aqui que é maximização de lucro com base em carros novos e seminovos. Então, o que é que vai acontecer? Lucro. Onde é que tem outra palavra lucro associada a número? Aqui em cima, ó. 1.000 de carros seminovos e 1.800 de carros novos. Então, esses dados que estão numéricos relacionados a variáveis de decisão serão os números que colocaremos na nossa função objetiva. Vamos visualizar? Então, aqui eu coloquei a função objetiva, seminovos 1.000, coloquei tudo da cor azul e variáveis de decisões de carros novos 1.800. Nossas restrições técnicas, observando lá o espaço, que foi 20 de carros seminovos, 30 de carros novos. Ó, a coluna de BI ela tem sempre os sinais de maior igual, menor igual ou igual. E lá diz que o espaço, que é o recurso, não pode ultrapassar 1.200. Já na demanda em unidades de carros seminovos, ele diz, por isso a demanda é 1, não pode ultrapassar 1.040, porque está relacionado com o sinal. E a demanda de carros novos, demanda 1, não pode ultrapassar 1.030, que está lá na questão na cor laranja. Eu botei o quadro com as cores de acordo com a questão. A partir daqui, podemos começar já o nosso simplex, já que temos já nosso modelo matemático, nossa representação para o simplex. Então, as variáveis de decisão são carros seminovos, x1 carros seminovos, x2 carros novos. Então, as nossas duas variáveis de decisão. Função objetiva, maximizar lucro, 1.000x1 mais 1.800x2. Restrição técnica, temos 3. Elas estão representadas em 3 cores diferentes: espaço, demanda de carros seminovos e demanda de carros novos. E as restrições de não negatividade. Se eu tenho duas variáveis na minha função objetiva, eu vou ter duas restrições de não negatividade, x1 e x2, que são nossas variáveis de decisão também, que são carros seminovos x1 e carros novos x2. Continuando aqui, vamos resolver o simplex pela forma tabular. Primeiro passo, vocês vão só pegar a função objetiva. Depois que terminarmos o cálculo da função objetiva, pegaremos as restrições técnicas. O primeiro passo é pegar a função objetiva, já identificamos que é máximo, que é o máximo de lucro, e vamos pegar o maior valor absoluto. Quem é esse maior valor absoluto? É 1.800. E aqui também já fizemos a troca do sinal. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar. Era máximo aqui, então eu passei tudo para o lado de cá, ó. Então ficou negativo. Então, menos 1.000 e menos 1.800, só. Ok? Depois que fazemos isso, nós vamos deixa eu explicar logo isso aqui, que eu já falei do valor absoluto. Então, já que passou tudo para o lado de cá, é bom, né, você já identificar quem é o maior valor absoluto, que no caso aqui foi 1.800, ó. 1.800 é o maior valor absoluto, ok? Então, esses são os passos da função objetiva. Passar tudo para o lado de cá, aí ficou, nesse caso, negativo, e depois identificar o maior valor absoluto. Voltando para cá, para a observação. Se a função fosse de minimização, é o que tem escrito aí. Seria necessário transformá-la em uma expressão de máximo, né? E para isso a gente teria que colocar tudo multiplicando por menos 1. Então, passaria tudo para o lado de cá e ficaria positivo. Mas não é o caso. Então, vamos deixar dessa forma. Depois que trabalhamos a função objetiva, vamos trabalhar as restrições técnicas. Restrição técnica são os recursos, vocês podem identificá-las todas que tiverem um sinal. Então, são essas 3 restrições técnicas que temos lá.
Nós já identificamos aqui quem é a variável de entrada, que isso também é importante, através do maior valor absoluto, que é x2, nesse caso, que é sempre o maior valor absoluto. Se fosse o inverso aqui, 1.800 e aqui 1.000, seria x1. A partir da entrada, que é x2, que é o maior valor absoluto, a gente vai montar esse quadro aqui das restrições técnicas, onde tem na primeira coluna restrição, na segunda BI e na terceira variável de entrada. Então, nós vamos pegar nessa equação aqui, inequação porque tem sinal de menor ou igual, quem é, no caso, de x2 para poder fazer a divisão. x2 por causa. Esse x2 aqui podia ser x1, não é x1 por causa do que calculamos aqui, ó, que foi x2 na função objetiva. Então, nós vamos pegar aqui, ó, todos os x2 de cada uma delas. Então, a primeira é 30, a segunda é 0, porque não tem, tá vendo? Só tem x1. E a terceira é 1. E vamos dividir. 1.200 dividido por 30, 40. Vamos dividir quem? BI pela variável de entrada, 40. Esse cálculo aqui é impossível de ser feito. E o de cá, dividindo, deu 30. Então, dentro desse cálculo aqui, dessa última coluna, a gente vai pegar o menor valor não negativo, que nesse caso aqui não é o 40, é o 30, que esse daqui é impossível. Então, esse aqui é a saída. Então, a gente já sabe que entra por x2 e sai na terceira restrição técnica, nesse exemplo. Isso é importante na hora da construção da nossa tabela, que veremos mais adiante. Mas antes de vermos a construção da nossa tabela, nós temos que colocar nossas restrições, nossas variáveis de folga. Também não mexer na função objetiva, apenas nas restrições técnicas. Se a variável de folga, ela vai, como o nome diz, né, você vai colocar a variável de folga, que eu chamo de xf, a partir do sinal da sua inequação presente da restrição técnica. Se o sinal dela for de menor ou igual, você põe variável de folga positiva. Se for maior ou igual, negativa. Variável de folga negativa. Se for igual, não existe variável de folga. Você vai colocar uma variável chamada variável auxiliar, que é representada pela letra A. Nesse caso aqui, nessa questão, todos os sinais são de menor ou igual. Para eu transformar em equação, que é quando tem o igual, todas as minhas variáveis de folga vão ser positivas. E minha variável de folga ela vai levar o número da numeração da minha restrição. Então, essa primeira restrição é a primeira, minha variável de folga, xf1. A segunda restrição é a segunda, xf2. A terceira restrição é a terceira, xf3. Ok? Alguns alunos, eu gosto muito de colocar 0 e colocar um número embaixo do outro. Acho isso muito interessante para podermos visualizar e colocar na tabela. Isso aqui eu já falei, nada mais é do que uma observação para lembrar em relação ao sinal, como lá no nosso exemplo, todos foram de menor ou igual, então nossas variáveis de folgas foram todas positivas. Como o nome diz, o nome é variável de folga, porque é quanto vai sobrar de recurso ao fazermos a interpretação final da nossa questão em relação àquele recurso. Ok? Vamos para o próximo. Lembram que eu disse para vocês relembrarem que tem a entrada e tem a saída? A entrada, se vocês olharem lá, os primeiros passos, através da função objetiva, foi em x2. E a saída foi na terceira restrição. Vamos recapitular aqui, para vocês relembrarem. Um momentinho. Eu vou mostrar a parte da função objetiva, da entrada, e a parte da função da restrição técnica, que é a saída. Nesse passo aqui, no terceiro, depois que teve a troca de sinal, olha, aqui é o maior valor absoluto. Então, a entrada foi em 1.800, porque 1.800 é maior do que 1.000. Ok? Vamos ver agora, recapitulando, a parte da restrição técnica, que é a terceira restrição técnica, que vai mostrar a saída.
Aqui nós temos a restrição técnica, que é a saída, que está nesse quarto passo, que constitui, na realidade, o menor valor da divisão existente entre o BI, que é a quantidade total de recursos de cada restrição, e o valor da entrada, que no caso aqui foi x2, por causa do maior valor absoluto da função objetiva anterior. Ok? Vamos voltar para a nossa tabela agora. Então, como foi mostrado, o que é que nós temos aqui? X2 tem a ver com a entrada, que é com a função objetiva, e a saída tem a ver com a terceira restrição técnica, que no caso aqui é a quarta linha, porque a primeira linha é a primeira FO, que é a função objetiva, segunda linha, restrição técnica, a primeira restrição técnica, terceira linha, segunda restrição técnica e terceira restrição técnica. Se fizermos uma linha imaginária, o ponto de encontro da entrada com a saída é o número 1. Então, esse é o elemento pivô. Se vocês errarem o elemento pivô, vocês vão errar todos os outros cálculos. E uma outra coisa, para vocês saberem se o cálculo foi feito certo até o dado momento, existe uma forma daqui, né, quando começarmos a calcular mais lá na frente, que o valor da saída tem que bater, mas eu vou mostrar isso mais à frente. Então, até o momento eu quero que vocês saibam que a entrada ela tem que bater com a saída, e esse número aqui é chamado de elemento pivô, porque ele vai ser o pivô de todos os cálculos da frente. Quem é o pivô? É aquele que faz as principais jogadas. Quem é o pivô quando acaba com um relacionamento? É aquele que acaba com o relacionamento, né? Então, vamos seguir em frente, para não termos muitos. Deixa pra lá. Seguindo em frente, aqui o que é que nós vamos ter? O sétimo passo. O sétimo passo, na realidade, você vai pegar aquela linha pivô, colocar aqui na tabela. Veja que a tabela é Z, X1, X2, XF1, XF2, XF3, BI. Lembre que X1 ela é oriunda da primeira restrição técnica, X2 da segunda restrição técnica, X3 da terceira restrição técnica. Então, pegamos nossa linha pivô, relembrando do sexto passo anterior, que é esta linha aqui, ó. Eu vou colocar toda no sétimo passo. Aqui, ó. E a partir daí eu vou dividir o elemento pivô, voltando aqui, que é o número 1, que é o ponto de encontro entre a entrada e a saída, por toda a linha pivô. Nesse caso aí não vai haver grandes modificações, porque ao dividir 1 por 0, até o final vai dar a mesma linha, mas foi um acaso, poderia não acontecer isso. Então, a nova linha pivô, que é essa daqui de baixo, que é fruto da divisão, ela deu igual à linha anterior, mas na maioria das vezes isso não ocorre. E agora, os próximos passos nós iremos multiplicar, vamos botar a linha pivô, multiplicar o elemento, cada elemento de cada restrição pela linha pivô, depois somar para poder achar o novo elemento pivô. São essas três regrinhas aqui. Falando, talvez não seja tão mais fácil do que visualizar. Então, vamos lá, visualizando. Aqui a nova linha pivô, que por acaso deu igual à anterior. Eu vou pegar a entrada da minha FO, que é 1.800, vou multiplicar por todos os elementos da minha linha pivô. Então, multiplico, achei esses valores. Depois eu pego minha primeira linha e vou colocar aqui. E depois eu vou somar essas duas linhas de preto e vou achar a minha nova linha. Ok? Vou fazer isso com todos, menos com a linha que deu origem à linha pivô. Então, eu fiz com a minha primeira linha. Vou fazer com a minha segunda linha. Vou repetir de novo a minha linha pivô total. Vou multiplicar pelo meu elemento da entrada da minha segunda linha com o sinal trocado em cada um desses. Depois, vou repetir minha segunda linha aqui. E vou somar, né? Para eu vou somar os dois sempre de preto, aqui nas cores pretas, ó. E vou encontrar esse meu novo número em azul, que vai ser minha nova linha, minha nova segunda linha. Depois, vou repetir de novo minha linha pivô, que por acaso deu igual. Lá, olhando o elemento da minha entrada referente à terceira linha foi 0. Então,
eu vou multiplicar o número zero por todos os elementos da pivô que por acaso deu zero. Vou copiar igualzinho a minha terceira linha e vou somar a parte de azul. E aí, eu vou encontrar essa parte de azul. Colocando isso numa tabela, para poder visualizar, eu sempre recomendo fazer isso. Eu vou copiar todas as minhas novas linhas, que são aquelas linhas azuis que nós achamos, menos a da quarta linha, porque é a linha pivô, que eu transcrevo ela igualzinho. Vamos ter esses valores. Acabamos? Não. Agora a gente vai fazer a análise e ver se deu negativo. Se tiver dado algum número negativo, ou em x1 ou em x2, é necessário refazer. Uma coisa importante, BI nunca pode dar negativo. Por quê? Porque a restrição de não negatividade deixa claro que pode não existir recursos. Então, pode ser zero, BI, mas não pode ser negativo. As variáveis x1, x2 e x3, elas podem sim serem negativas, mas x1 e x2, eles não podem ser negativos. Aqui já temos o número negativo. Isso significa que teremos que refazer. Mas a interpretação é feita da seguinte forma. Eu vou ver todos os lugares que tem 1 e já marco, ó. E a partir dos resultados que tem 1, eu já vou olhar quem vai ser o meu BI. Então, aqui, 1. Olha o meu BI. Então, meu Z, que é o meu lucro, representa o meu lucro e maximização, seria o valor de 54 mil. Meu X1, eu vou olhar meu BI, 40. Meu X2, olhar meu BI, 30. Meu XF1, tem um também aqui, 300. XF2, tem um aqui, 40. XF3, 1. Então, é dessa forma que vai fazer a análise para poder fazer as interpretações. Mas como eu estou mostrando mais o processo de fazer o simplex, quando chegar na tabela totalmente positiva, eu explico melhor os resultados. Mas é dessa forma. A proporção que você for fazendo, o lucro tem que ir aumentando. Então, se eu fiz essa primeira tabela, deu negativo, eu vou ter que fazer uma próxima tabela. E meu lucro tem que aumentar pelo menos 1 centavo. Continuando. Então, é justamente isso que eu estou falando, né? Por como aquele valor deu negativo, que foi o menos 1.000, eu vou ter que refazer até achar meu valor, que em pesquisa operacional é chamado de valor ótimo. Essa planilha que eu achei, ela não está ótima. Então, a gente volta de novo para o primeiro passo, só que a partir dessa tabela que já fizemos. Deixa eu mostrar a tabela. E aqui eu já mostro, né, minha primeira linha, que é FO. Então, eu vou começar agora, ó, x1 e x2. Quem é o meu maior valor absoluto? No caso, 1.000 é maior que zero. Cuidado para não atrapalhar com as variáveis de folga. Elas, nesse caso aqui, elas só vão auxiliar no processo. E nesse caso aqui, lembre-se que a gente começa sempre com a função objetiva para depois as restrições técnicas. Então, eu vou começar aqui do 1.000, porque é o meu maior valor absoluto. Deixa eu mostrar aqui a tabela. Indo aqui para a tabela, ó, aqui é minha FO, aqui é a minha primeira restrição técnica, a segunda e terceira. Então, entre x1 e x2, quem é o maior? 1.000. Depois que eu vejo meu maior valor absoluto, eu vou fazer uma outra tabela, né, com as minhas restrições técnicas, com o objetivo de dividir, no caso, o x1 pelo BI, o BI pelo x1, perdão. Por quê? Para encontrar a minha saída, porque o x1 eu já sei que vai ser a minha entrada. Então voltando para cá, eu tenho x1, que é o maior valor absoluto entre x1 e x2, o 1.000 é o maior. E aí, é o que eu falei. Vamos voltar agora para a nossa restrição técnica. Já que fizemos a função objetiva, agora é a restrição técnica. Eu vou dividir a entrada, que foi meu x1, já olhado no passo anterior, né? Vou dividir a entrada por BI pela entrada. Então, eu vou fazer 300 dividido por 20 é 15. 40 dividido por 1, 40. De cada restrição técnica. Cuidado para não trocar. Nesse passo, você não pega o FO. E esse cálculo aqui é impossível. Entre os números da divisão 40 e o 15, quem é o menor? No caso aqui, eu vou ter o 15. Então, essa é a minha saída.
Se eu colocar isso na minha tabela, né? Eu já sei que minha entrada é por aqui, minha saída é pela restrição. O ponto de encontro deles é meu elemento pivô. Esse elemento pivô é que eu vou construir as tabelas posteriores, multiplicando, somando, né, multiplicando pelo valor invertido da entrada de cada restrição técnica e também do UFO, e somando para encontrar as novas linhas. Como eu achei aqui, perdão, deixa eu voltar aqui. Eu vou encontrar meu elemento pivô, que agora vai ser diferente do elemento anterior, que foram todos iguais. Então, aqui, ó, meu elemento pivô foi o 20. Aí eu vou pegar esse elemento pivô, que é o 20, e vou dividir pela minha linha pivô. Então, o 20 dividido por minha linha pivô, vou achar a minha nova linha pivô. Essa linha é o que eu estou falando. Você vai pegar essa linha, multiplicar e depois somar. Ok? Nos próximos passos. Calcule as novas linhas com base na linha pivô, como foi feito nos passos anteriores. Aqui, multiplica, soma e soma, né, para achar a nova linha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego aqui minha nova linha pivô, que foi da divisão do 20, vou na minha parte, no minha FO, no meu X1, porque foi minha nova entrada, com o sinal trocado, vou multiplicar por cada número. Depois eu repito minha primeira linha aqui, somo cada elemento para achar os números em azul, que vai ser minha nova linha. Vou fazer a mesma coisa com a terceira e a quarta linha. Não vou fazer a segunda, porque a segunda foi minha linha pivô. Eu não posso mais mexê-la. Vou pegar aqui minha linha pivô, vou dividir pelo meu elemento de entrada, que no caso lá é 1, mas aqui ficou menos 1 porque vem com sinal invertido. Multiplico por cada elemento, somo com minha terceira linha, né? Coloco aqui minha terceira linha e depois eu faço a soma dos números de preto, vou achar a minha nova. O mesmo raciocínio para a quarta linha. Repito minha nova linha pivô, vou lá, pego o meu número de entrada em X1 referente à quarta linha, que no caso foi 0, 0 multiplicado por qualquer número vai dar 0. Repito minha quarta linha, e aí eu somo a parte de preto e vou achar essa parte em azul. A partir daí, eu já quero organizar isso em uma nova tabela para que possamos encontrar os resultados e fazermos as interpretações. Lembre-se que x1 e x2 tem que ser positivo. Z vai ser sempre 1, porque corresponde ao valor da função, de máximo ou mínimo. E BI é através do BI que vai observar os resultados. Então, aqui na tabela, todos os lugares que tiverem 1, vocês já marcam, que serão nossas variáveis básicas. Eu marquei 1 e olha o meu BI. Então, meu BI, meu lucro máximo vai ser de 69 mil. Todas aqui, não, a única que não é básica é essa daqui, porque não tem 1. X1, no caso, o valor dele é 15. Então, X1, o valor dele é 15, corresponde a carros novos ou seminovos. X1 corresponde a carros seminovos. Então, eu tenho que vender em média 15 carros seminovos. X2, olhando aqui, ó, 30. São carros novos, então eu vou ter que vender até 30. XF2 aqui, ó, 25. É quanto sobrou. Essa restrição aqui, se eu for olhar, é a terceira, é de demanda, né? Isso de carros, vou explicar melhor lá na frente. XF3 deu 30 também. Então, essa é a forma de vocês olharem
Quem são as variáveis básicas para análise? No caso de XF1, ela é considerada não básica, porque ela não tem o número 1 para a gente confrontar com o BI. Então, assim, com base nesse quadro anterior, nós vimos que o nosso lucro é de 69 mil. Vamos lá ver aqui, ó. 69 mil é o máximo de lucro que poderemos chegar nessa concessionária com a venda de carros novos e seminovos. Para isso, é necessário vender 15 carros seminovos, que corresponde a X1, e 30 carros novos. Se olharmos a demanda, os carros... O que eu quero dizer com isso é que, na questão, ele diz que a demanda por mês é de 30 unidades desses carros seminovos. Só que o programa, a questão quantitativa e qualitativa, diz que só precisa vender 15 de carros seminovos. Isso significa que a variável de folga, que está ali referente à terceira linha, se vocês olharem a tabela, ela diz que tem lá 40. Então, se eu só vender 15, vão sobrar quantos? 25 clientes. Ok? Já se eu olhar, né? Então ficaria 25 clientes. Já os carros novos, se eu vender 30, eu vou atender a demanda total. Que se vocês olharem na linha 4, são 30. Então eu teria que vender 30 carros. Então não sobraria nada dos meus carros. E eu teria uma lucratividade até maiores, porque cada carro novo é de 1.800 e o carro seminovo é de 1.000. Se eu colocar isso na minha FO, fazer a substituição de 15 carros novos e 30 carros seminovos, vocês vão ver que o lucro vai dar 69 mil, que é justamente esse valor de Z que foi encontrado. Então, na realidade, a variável de folga, ela deixa claro o valor, quanto está sobrando, ou quanto foi utilizado na sua amplitude total. Já em relação ao espaço físico, o que nós temos? Em relação ao espaço físico, ele também foi todo utilizado. Deixa eu voltar aqui. O espaço físico, ele utilizou de forma, acredito, total também. Porque se substituir lá na fórmula, vai ver que usou completamente todo o espaço físico, não teve folga. Então é isso, gente. Estudem o material que está lá no Moodle, os livros, e qualquer coisa estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Veja meus contatos. Muito obrigada!